TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande entrarmos, eu e o Carlos Gama, entrarmos em sua residência, agradecendo a audiência, o estímulo do público em ver o nosso programa, que é Enfoque Espírita, assim também como os outros programas veiculados por esta emissora, tá certo? Que é o TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis. O programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos, às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que aceitamos perguntas, reclamações e sugestões, claro. Só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E o programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Só vocês escreverem lá em cima no início da página que vai aparecer. Assim também como o Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que o nosso programa Enfoque Espírita e também os demais programas veiculados nesta emissora, tá, é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E Teresópolis, canal 21, tá certo? E aqui ao meu lado está o nada mais, nada menos que Carlos Gama, o meu professor já de quase 15 anos. Tá certo? Seja bem-vindo, Gama. Como é que você está? Faz questão de evitar que eu sou um velho, né? Não, não é isso. Espírito cara. Não tem idade, Não cara. tem idade, exato. Tudo bem. Mas é uma alegria estar aqui de novo, até porque eu tenho sentido falta, como souberam, porque muita gente já sabe. Eu fui passar umas horas, melhor dizendo, alguns dias, no CTI. Depois fui para o UTI, que parece ter uma diferença lá. Mas depois que verificaram no quinto dia que eu não tinha nada, que houve um engano, sei. Então eu saí, mas fiquei com aquela marca de ficar tanto tempo lá, sabe? Sei. Mas aquilo deprime a gente, porque a gente vê então que está numa época que já desencarnar, não como espírita, não tenho medo de desencarnar, mas sim de interromper as minhas atividades espíritas. Por quê? É o que eu pretendo mostrar hoje. Perfeito. Por quê, meus irmãos? Então, para começo de conversa, estou ocupando logo a palavra, é porque, sistematicamente, eu aprendi uma coisa. Todas as doutrinas religiosas que existem aí nasceram há milhares de anos. Numa época que não tinha caneta, não tinha televisão, não tinha luz elétrica, não tinha nenhuma desses progressos. Então, aquilo era um tanto quanto fantástico. Cada um tinha uma ideia sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Mas, de vez em quando, havia uma aparição de um espírito mesmo. Aí havia uma confusão danada. Ou algumas pessoas tinham certas faculdades mediúnicas que, na época, eram sinais de santidade, o que também não é verdade, não é sinal de santidade, é sinal de mediunidade. Já quando veio a doutrina espírita, foi feita pelo Sr. Allan Kardec, não foi feita por ele. Médios especializadíssimos encarnaram naquela época com essa missão, então começaram a descrever o que era, até que o Sr. Allan Kardec recebeu a orientação do mundo espiritual, ele mesmo já ali pesquisando, para que anotasse e publicasse. Então foi publicado que os espíritos escreveram a respeito de muitos médios, e o próprio Allan Kardec ficou depois surpreso
com tudo aquilo, porque ele mesmo não aceitava a princípio. Sim. Então a doutrina espírita é uma doutrina que se pode dizer o seguinte, tranquilamente, ela é do século XXI para frente, tá? Não é para trás. Então, quando eu abro o livro dos Espíritos, eu não estou abrindo um livro que ninguém sabe quem escreveu, mas supõe que foi fulano naquela época, também mediunicamente, mas não ficou registrado. Não há prova, não há nada, tanto que há enganos em certas formulações, enquanto que não tem. Seguimos a Bíblia, sim, com a interpretação espírita, claro, porque então ela foi dita pelos espíritos, que descobriu-se então que determinadas pessoas tinham uma faculdade. Essa faculdade os tornava médium, não é qualquer um, mas são pessoas que têm essa faculdade. Assim como você tem também, meu irmão, certas faculdades que distinguem determinadas pessoas, por exemplo, há pintores extraordinários, eu sou incapaz de fazer, eu mesmo, e provavelmente você também, de fazer uma obra de pintura extraordinariamente bonita e notável, mas teve pessoas assim no mundo. Sim. Pois bem, houve pessoas que nós chamamos de médium, intermediário, por exemplo, aquela pessoa que manifesta conhecimentos que não são dele, mas que veio por intermédio daquela pessoa que tem a faculdade mediúnica de ouvir ou de ver ou já trazer aquela faculdade dentro dela desde o nascimento. Daí essa confusão. Hoje tentaremos esclarecer isso, porque a doutrina espírita aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está escrito isso? Pois é. Então é preciso entender, está escrito, quando foi escrita, por quem foi, através de leituras escritas, analisadas por homens competentes, depois que inúmeros médios, depois que a coisa se divulgou, ficou mais fácil. É como o avião. Por que não se falava de avião naquela época de Jesus? E ninguém nunca reclamou. Vai voar no avião daquela época? Não dá, né? Então tem que voar no avião de hoje em dia, que é aquilo doutrina espírita, que é o avião mais moderno que existe, e ainda tem muita coisa que nós não aprendemos. Mas então traz aqueles conhecimentos todos para nós e diz mesmo, isso é que eu acho bonito na doutrina espírita, ninguém precisa ser espírita para se salvar. Isso é a coisa importante. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Você faz isso, opa, então você preencheu a pergunta 982 de O Livro dos Espíritos e você está bem. Só que para fazer isso aí, meu irmão, às vezes, o cabelo que a gente tinha acabou, vai embora, né? E o estudo ainda faz a gente gastar o resto do que está lá dentro também, mas feliz da vida. Pelo menos eu sei que você, meu irmão, é imortal. Eu também sou imortal. E que essa história de inferno eterno, então você está dizendo que Deus não é justo. Porque ele não sabia de tudo quando ele pecou naquela época e agora vai ficar eternamente condenado? Não. E a justiça lá de cima, a justiça divina, essa é absolutamente perfeita. É o que tentaremos mostrar hoje, não com a pretensão de sermos professores, mas por pretensão que tivemos a felicidade de ter acesso a um livro que nos demonstra isso. Perfeito. Então, Gama, hoje nós temos a nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, tá? Através de Chico Xavier. Capítulo 49, tá certo? Caridade e riqueza. Abre aspas. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Fecha aspas. Quem falou isso foi Paulo. Encontramos essa citação na Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E Emmanuel discorre desta forma. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná.
ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem a ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Interessante, Gama, muito bom essa dissertativa de Emmanuel, porque aqui ele coloca, sem ofender, ele coloca assim: acendeu súbita claridade no ano de Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Mais à frente, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Ele esmoreceu na hora de dar o seu apoio a Jesus. Negou Jesus 3 vezes. E aqui ele diz: cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Sem dúvida. Simplesmente é fantástico. Jamais eu vi algum livro espírita que coloque ou diminui quem quer que seja. E mais, na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, diz que ninguém precisa ser espírita para se salvar. Porém, se ele quiser uma evolução consciente, porque ele vai fazer sacrifícios para isso. Sim. Vai ter que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, que não é fácil, mas é um sinal grande de progresso, né? Fazer caridade, exercer o perdão. Por que eu vou fazer caridade? Dar minhas coisas para os outros, ajudar os outros? Eu não. Ah, é? Então você é egoísta? Então você para no tempo. Vai voltar tantas vidas quanto for necessário até que você aprenda isso. Então isso é justo, isso é de Deus. Que história é essa de dizer que o cara vai para o inferno eterno? Que Deus é esse que criou o inferno, cara? Não, não é possível. Não é. Sim, mas antigamente, na pouca cultura que eles tinham, exato, que não tinha nem imprensa, não tinha nada disso, então era cópia mal feita, a pessoa não sabia, interpretações erradas, naturais. Ora, vejamos bem, hoje nós vivemos numa democracia. A democracia é o regime ideal? Talvez não, mas é o que nós podemos alcançar hoje em dia. Exato. É o melhor de hoje em dia, não é isso? Com liberdade e tudo mais. Por isso deve dizer, então vão fazer todo mundo ser democrata? Não necessariamente. Pode ser de outra religião. Então, e a grandeza da doutrina espírita é a única concepção religiosa que eu conheço, e olha que eu não estou atacando nenhuma. Não, de forma estou nenhuma. apenas falando da doutrina espírita, que diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. É necessário, então, ser espírita para poder estar bem após a morte? Não. Não. A resposta é a pergunta 982 do Livro dos Espíritos. Exato. Esse livro que está na mão dele agora.
Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amar também, fazer a caridade e exercer o perdão. Se você faz isso, qualquer que seja a sua religião, você está bem. Exato. Não tem por que a gente atacar. E o ensinamento do Centro Espírita é para quê? Para fazer que o indivíduo, ou os indivíduos que nos ouvem, amem a Deus, ao próximo como a si mesmo, faça a caridade e exerça o perdão. Se faz isso, não precisa ser espírita. Já está muito bom. Então, é um ensinamento para fazer um homem bom. Bom. Sabe? Exato. É bem diferente. Então, o que é um espírito, Weckmiller? Espírito. Olha, primeiramente ele foi criado por Deus. É claro. Sabe? Tudo foi criado por Deus. Exatamente. Mas ele, aí é que vem uma coisa maravilhosa. Ele cedeu parte da luz dele para nos criar. Sem E dúvida. o nos criou Tinha que criar de algum lugar. de algum tipo de energia. Naquela época, sim, há 2.000, 3.000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás, então não se tinha noção disso. Hoje nós temos noção que existe um mundo que não é de energia. aham. Então, se nós não temos a bomba atômica, Ah, sim, ela é a mata energia. todo mundo, entendeu? Aham. Mas de que forma? Alguém ensinou? Não, ela existe na natureza. Existe, então, a intensidade que alguns materiais não podem ser colocados no homem, que leva o câncer rapidinho. Não é? Exato. Então, é assim. Mas, então, pega na pergunta 76 aí, porque essa coisa é importante, que as pessoas que nos ouvem, e eu falo muito, mas as pessoas que nos ouvem têm que entender o seguinte, nós estamos falando porque nós temos convicção, porque é impressionante. É a única religião que eu conheço que diz que você não precisa ser espírita, mas tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Fazer caridade e exercer o perdão, isso é difícil pra caramba. É muito difícil. É o mais difícil. Você morre lutando, mas não resolve tudo isso numa vida. Isso. Então, já estou lá na pergunta 7,6, não é isso? Pode ser. Isso, vamos lá. Aí a definição de espírito. Isso. Que definição se pode dar dos espíritos? Você mesmo leu, se quiser reler, e completa a pergunta. Então vamos lá. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Fora do mundo material. Olha. E tem uma nota maravilhosa aí, porque senão a gente não entenderia. Exato. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, o elemento inteligente do universo é empregado em determinadas situações como sendo os seres inteligentes do universo, tá? Mas aqui são os seres extracorpóreos, tá? Fora do corpo, portanto. Portanto, a vida continua. E não mais o elemento inteligente do universo. Pois é, seu Daí Gama. nós podemos, então, Só caminhar mais uma complementando série de aqui, coisas. Gama. Completa. Isso. Aqui, povoam o universo. Não é só o orbe Terra. Povoam o universo fora do mundo material. Jesus nos diz o seguinte: na casa de meu Pai, que é o universo, tem muitas moradas. Claro, gente, porque cada vez mais, o que acontece? Nós vamos evoluindo e vamos avançando também em orbes mais avançados. Então, meu irmão, Weckmiller, vamos fazer dessa forma, porque é didática. Uhum. O que é o espírito? Eu vou fazer a pergunta e você vai, por favor, caminhar até a pergunta, pode ser a pergunta 23, né? Que definição se pode dar da matéria? Não, vamos antes, tá? Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus sabe. A resposta é só ela. Não precisa mais nada. A 23, tá? A 23, exato. Agora você vai para a pergunta 23. É o princípio, portanto, o Espírito é o princípio inteligente do universo. Isso, princípio Ou então o inteligente. universo teria acontecido por acaso. Vejam, meu irmão, você que tem um mínimo de inteligência, você que não estudou muito, que não pôde, veja bem. Então, é tão simples a resposta, porque é verdadeira.
é o princípio inteligente do universo? A pergunta número 23 de O Livro dos Espíritos. Ele é sinônimo de inteligência? Tá? Então, Gama... A inteligência é apenas um atributo do espírito, mais nada. Perfeito. Eu peço a licença sua, mas já nos informaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Então vamos lá fazer o primeiro intervalo. E depois nós voltamos então, nós a falar... insistimos em falar certas coisas, porque o pessoal que nos assiste, e depois pega com a gente na rua e comenta comigo, pelo menos, o senhor é que faz aquele programa tal, eu digo, sou eu. Aí eu gosto de ouvir aquilo, porque aquilo me traz lógica. Eu digo, doutrina espírita é inteiramente racional. Não é nada irracional. Então você vê seres humanos que são médios ensinando coisas e línguas que eles não sabem escrever nem ler. Perfeito. Mas que faz isso quando está mediunizado. Perfeito. Então vamos lá para a matéria. Isso, então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita, voltando agora em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente sobre espírito, com letra maiúscula, tá certo? Ok? Então vamos lá, Gama. Então é o seguinte, vamos fazer um caminho assim, vamos falar o que é espírito, tá? Vamos falar se ele é um sinônimo de inteligência, Sim. Né? Vamos dizer se ele depende da matéria ou não depende. Só isso. E aí você então chega e fica... então, se até chegar até a pergunta 25, ou se você estivesse estudando a doutrina espírita, veja bem, estudar a doutrina espírita via televisão, nessa emissora conceituada, que beleza, hein? Imagina se você pode estar aí dentro do nosso país e ter a felicidade de tomar conhecimento através do nosso ensinamento. Que responsabilidade para mim, hein? Mas vamos tentar. Isso. O que é espírito, hein? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas qual é a natureza dele? Então, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, quer dizer, a nossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, os espíritos, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. O nada não existe. Então, veja bem, se você pode dizer isso, por favor, vá à pergunta 76 completa, depois volta para aí. Sim, 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Olha a resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E a gente tem prova disso? Ora, o Chico Xavier, pelo amor de Deus, para a gente dar como exemplo máximo, deixou nos 400 livros, mas ele só tinha o primário. Nem ginasial completo ele tinha. Nesta vida, né? Entendeu? Isso. Agora, tinha uma mediunidade extraordinária, fruto de vidas passadas. Ah, o senhor está falando de vidas passadas, mas existem outras vidas? Claro que existem outras vidas. Claro, senão você não aceitaria a coisa como é. Então, essa pergunta número 23 é muito importante para saber o que é o espírito. Então é curioso que as pessoas, bom, você acredita mesmo em espírito? Eu digo, bom, você acredita em televisão? Você já ligou a televisão? De que é feita a televisão? Se você não sabe a coisa material, não vou te dar da coisa espiritual. Não vai entender. Você não está interessado em nada. Você aceita simplesmente que um cara que tem um pé
que por algum motivo chuta a bola melhor do que os outros, deu sorte com ter um pé naquela maneira, você acha então que ele é um enviado de Deus, porque tem aquela capacidade de fazer um chute e fazer o gol. É isso que você quer nesse estágio? Nesse estágio eu não posso te ensinar. Você não está preparado nem para receber. Exato. Então aí a gente pode caminhar, tá? Sim. Bom, isso aí faz com que a gente leve então a conhecimento de uma coisa que é importantíssima. Talvez até a gente tenha que dar um intervalo, mas conhecer um pouco sobre o perispírito. Certo. Mas numa conversa fraterna, o que está aqui no livro é importante, mas é importante que a gente caminhe devagar, porque senão a gente se perde, tá? Vamos lá, Fermília? Vai para o perispírito agora? Ou não? Pode? Não, pode, a gente vai para lá. Mas primeiro vamos fazer mais uma observaçãozinha. Tem tempo ainda? Temos. Nós estamos no segundo bloco ainda. Então vamos para perispírito. Então hoje em dia, meu irmão, imagina se fosse falar sobre perispírito no tempo de Jesus. Não tinha noção de energia. Exato. Hoje não. Hoje você tem energia e, portanto, você tem condições de saber. E o perispírito, portanto, o corpo, vamos chamar de corpo espiritual. Isso. Tá? Então, pergunta 93 você vê para mim. 93, Eu depois comento. Tá certo. Então, aliás, Gama, nós vemos porque perispírito foi colocado por Kardec, mas corpo espiritual foi colocado por Paulo de Tarso. Sim. Pergunto a ti, agora vamos inverter. Como é que Jesus tratou do perispírito, o senhor sabe? 135. Vamos lá, vamos ver se vai ser isso aí. Vai para a pergunta 93 primeiro. Tá. Depois ele vai discorrer. Então tá bem, vamos então a 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Perdão, uma substância qualquer é uma interrogação. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se ou volitar onde queira. Então, Gama, aí nós temos uma coisa maravilhosa que você me permite, eu anotei aqui. Jesus disse lá atrás que em Apocalipse 3, versículo 4, olha só o que ele diz. Mas também tens um sardo. Algumas pessoas que contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O quinto, o que vencer será vestido de vestes brancas. É sinal a de pureza. veste nupcial que Jesus dizia. É sinal de pureza. De pureza. E exatamente, quanto mais nós adiantarmos espiritualmente, o nosso perispírito será cada vez mais puro. Mais puro. É isso aí, gente. É isso aí. Então, para você entender isso bem, vai a pergunta 135. 135, vamos para lá agora. Vai primeiro na pergunta 93. Nós já acabamos de falar. Pois é. Aí repete ela só a pergunta. Isso. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então já vimos que é uma energia. É uma energia. Tá? Aí agora nós vamos para a pergunta 135. 135, que diz assim: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Olha a resposta. Há o laço que liga a alma ao corpo. Então, o laço que une esses duas situações. Duas situações. O espírito e o corpo. E que caracteriza a evolução espiritual da pessoa. Tá? Exatamente. Então vamos para exatamente o perispírito. Então essa que nós vamos ver agora é uma pergunta complexa.
por favor, meu irmão, se você quer evoluir, preste atenção. Porque aí fora vão te falar de alma, de Deus, não sei o que e tal, mas tu pede para definir, os caras dão uma definição que eles acham que é agora, no século que nós estamos vivendo. Isso. Mas na época de Jesus não tinha nada disso, cara. Nem livro, nem Bíblia, não tinha nada. Não tinha. Então eles tinham que ouvir aquilo uma vez e gravar tudo. Havia necessidade de que viesse seres espíritos que vier dar avanços extraordinários. Como Einstein, guardado as devidas dimensões e distâncias, Einstein era um homem extraordinário, porque ele pegou e formulou leis. As leis sempre existiram. As leis físicas que governam o céu e o universo. Então, eles entendiam isso. Não entendiam como pôde aparecer, quem mecanizava aquilo. Isso veio como complemento da doutrina espírita. Mas então, vamos lá, você vê, existe uma coisa que além do perispírito chama alma. Tá? Isso. A gente pode dizer então que a concepção humana da tradicional é a alma. Para nós é espírito. Porque a alma é um ser que você não explica onde é e onde veio. Mas tem uma explicação para ele. Agora, o perispírito é como você explicar. Uma pessoa, você sabe o que é a energia atômica, se eu ficar perto, ela me mata. Mas onde ela está vendo? Não sei. Mas é a mesma coisa, a diferença entre espírito e perispírito. Se você estuda o perispírito, você sabe tudo. Mas sabe também dos seus limites. Exato. Então, se você quiser, a diferença, a alma é um espírito encarnado. Exato. Então, não confunda uma coisa com outra. Não, com certeza. Então, vamos para onde agora? Não, então você vai para uma pergunta complexa. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? A pergunta 135. 135, né? Há o laço que liga a alma ao corpo. Não é? É uma energia. É uma energia. Hoje chamamos assim, né? Exato. De que natureza é esse lato? A pergunta letra A. Na letra A. Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é o que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então ele atua em virtude da energia que ele tem específica, vamos chamar de energia, que é a coisa que é o laço que liga a alma ao corpo, Isso. que é o perispírito. Perfeitíssimo. Bom, então, existe, porém, do perispírito, então, tanta coisa importante, que é importante que a gente diga. E, para isso, melhor ir direto à pergunta 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Atenção, alma e corpo, esses dois você acredita. Então, vamos ver o que os espíritos dizem. Isso. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo, que é o perispírito. Claro. Tá certo? Pode ler aí, de que natureza é esse laço? É por acaso? Olha só a resposta. Vê se isso podia ser dado naquela época em que Jesus falava, não se escrevia nada, não se anotava nada, Jesus sabia, porque já era um espírito puro, absolutamente puro naquela época. Perfeito. Que hoje em dia também qualquer espírito puro também faria o mesmo. Porém, de que natureza é esse laço que liga uma a outra? Era porque estava amarrado? Não. Tinha uma corrente? Não. Era a crença? Não. Pode ver o que é. É semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. A matéria também, por sua vez, conforme o que ela expele, eu posso dizer assim, agindo sobre a matéria, então ele atua sobre a matéria e a matéria atua sobre ele. Sim. Claro, hoje em dia, você está estudando eletricidade, vê se você mexe ou não na eletricidade de graça. Não, tu vai receber uma resposta. Exatamente, que é o choque. Naquela época não tinha como dizer, não tinha noção de eletricidade, ninguém tinha eletricidade. Então usou-se isso. Quando chegou a época de Kardec,
Naquela época também ainda não tinha o conhecimento que tem hoje. Então hoje você sabe como é que funciona. Tudo bem. Então não precisa ler tudo. Então existe um laço que liga a alma ao corpo. E de que forma é esse laço? Vai direto. Não era uma nota que tem embaixo. Ah, tá. O homem é formado de 3 partes. 3 partes. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O animal tem um princípio vital. Tá? Exato. Mas ele não tem alma. Ainda não. Ainda não. Tá? Isso. Bom, Segundo. agora, o segundo. O segundo. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Mas e quando ele sai do corpo? O princípio intermediário ou perispírito substancia semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Mas quero saber se isso é ou não é uma definição científica. Sim. Mas, claro, foi ditado para Kardec. Sim, Kardec em si era um espírito avançado, que aceitou aquela tarefa de deixar claro, entendimento. Então você está entender que quem não estuda perispírito não quer estudar espiritismo, não quer ficar não quer ter conhecimento. Exato. Aí você se preocupa, porque você sabe, até na hora que você está deprimido, você está se auto-prejudicando. Exato. Está impedido que as boas intuições venham até você. Um gancho, Gama. Nós temos esse livro aqui, ó, Perispírito, do Dr. Zalmino Zimmermann, tá certo? É um verdadeiro tratado, 500 e tantas páginas, que ele fala exatamente sobre perispírito. É fantástico. Para delimitar isso para você, desculpe interromper, eu peço perdão, mas para isso você joga a pessoa o seguinte: você entendeu? Agora vai para a pergunta 141, só o final dela. 141, estamos perto. Olha só, aqui. a alma, eu faço a pergunta, tá. há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Então, diz o seguinte: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso continue o envoltório do corpo. Porque ela não tem limite, quanto mais evoluído, maior a liberdade dela. Exato. A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, que é ao qual chamas perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. Um é espiritual, o outro é material. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germen em um núcleo. Já o temos dito. Olha que coisa maravilhosa. Aliás, também atualmente se dizem perispírito, corpo espiritual, etc., como psicossoma. Então o espírito veste o quê quando está desencarnado? Ele está no perispírito. Então vamos ler essa pergunta 186. Kardec pesquisou tudo. Nenhum outro livro sobre a vida de nenhuma religião na face da Terra entra em detalhes como Kardec entra. Então vamos lá. Então vamos para 186. Eu leio a pergunta. Gama, então antes de nós irmos a 186, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Então vamos lá. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando sobre perispírito, tá? O perispírito está incluído também em um livro dos espíritos. Então vamos para a pergunta 186, que diz o seguinte: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Nós já lemos o que é o perispírito? Já lemos. Então deixou claro. Deixou claro. Lembrar. Isso. É uma fonte de energia. Falar de energia na época de Jesus não era possível. O ser humano não tinha noção daquilo. Era necessário que essa doutrina espírita, com a sinceridade e a pureza dela, dizer, mas ninguém precisa ser espírita, não. Pode ouvir o programa, tal, analisar e assim, bom, pelo menos é racional, pelo menos é lógico, pelo menos é científico e pelo menos pode ser experimentado. Outro não pode. Exato. Tá? Então você vê, continua encarnando espíritos ainda atrasados como os selvagens, porque não tem estudo. Então como é que explica para ele? Tem que ser devagar, uma outra forma de dizer. Vamos agora então a essa pergunta. Resposta diz o seguinte: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse estado dos espíritos o estado dos espíritos puros. Olha, isso é uma maravilha. Nós temos uma letra A que você pode ler também. Então vamos lá. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Olha a resposta. O senhor quer fazer ou eu faço? Não, você pode fazer. Ok. Semelhante demarcação não existe. Não há separação marcada entre espírito e perispírito. Exato. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. Ou seja, que beleza a comparação. Então você tem noite, mas tem noite que você enxerga mais adiante. Então existem espíritos desencarnados, eles têm mais faculdades do que em condições, apesar de ser um espírito imperfeito. Certo. Mas ele já tem faculdades primitivas que o caracterizam como espírito. Perfeito. Quando ele foi levado à condição de espírito propriamente dito, então ele tem essas faculdades que ele pode utilizar. Não se confunde isso aí com as propriedades materiais que nós temos. Isso. Tá? Certo. Então existe isso, meu irmão. Por isso que tudo que você faz de certo ou de errado fica registrado na sua consciência. O que é consciência, meu irmão? Se você pensar bem, é o registro de tudo que você faz de certo ou errado. Se você fizer de certo, porque você descobriu a penicilina, por exemplo, que é apenas uma forma de agir, né, de substância química, então você fez uma descoberta extraordinária. Está registrado em que dicionário? Só no dicionário de conhecimento. Você não vai achar aquilo, buscando aquilo fora da ciência, não é verdade? Isso. Então é importante que a gente entenda que o espiritismo é essencialmente científico. Anticientífico é você, meu irmão, que desliga a TV na hora que vai falar, porque eu tenho medo desse negócio. Porque aí eu já sei que eu vou passar por... Não, eu estou te ensinando o caminho, a verdade é que só depende de você. Não depende de mim. Totalmente. Eu estou lutando com as minhas deficiências, e são muitas, apesar do meu estudo avançado. Porque tem hora que eu também explodo, eu ainda sou coisas atrasadas. Sim, não tem. E ainda quero lutar. Né? Eu só tenho uma vantagem. Eu leio todos os dias meu dicionário. Eu tenho mais quase 1000 livros dentro de casa, espíritas, todos eles, publicados aqui no Brasil, alguns publicados na França. E em outros países também. E da própria ciência, hoje em dia, tudo que ensina está de acordo com o espiritismo. Então nós estamos falando de energia, que naquela época não era usada a palavra certa. Perfeito. Hoje nós podemos usar. Perfeito. Então, esse conhecimento é muito importante. E você entende... vou te fazer agora uma pergunta só para derrubar o pessoal, mas agora você vai entender, meu irmão. Preste atenção, que eu estou te dando uma aula, você pode repetir, pedindo a emissora para repetir. Mas veja,
Você leu a pergunta 186? Nós já acabamos de fazer. Não, e a letra A? Já também fizemos. Você já leu. Agora, Então, interessante, seu Gama, ali na 187. Isso. A 187 vai falar da natureza desse corpo. Isso, exatamente. Olha só, gente. O senhor quer fazer a pergunta e eu faço a resposta? O perispírito é composto de quê? Olha, ninguém fala de perispírito. Só a doutrina espírita. Mas se tirar, você não consegue corrigir o universo. Hoje nós temos outras ciências extraordinárias, mas não toca no assunto perispírito, porque ela estuda a matéria, não estuda o espírito. Isso, perfeito. Então, aí nós já sabemos disso. Existem, sim, cientistas que negam, claro, mas eles não estudam aquilo que ensina. É só porque eles nem veem. Então, vamos lá. A pergunta é essa. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Olha a resposta da espiritualidade, pessoal. Não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. O espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, à medida que você evolui espiritualmente e passa, portanto, a ter maior conhecimento, tá? Porque você estudou. Você hoje é um cientista, é respeitado, você estudou matéria. Mas a substância do perispírito, olha só, a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Então, leia a resposta na pergunta 187. Então, é mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, na Terra, ela tem uma composição. Em Marte, vai ter a composição de qual? De Marte, claro. Entenderam ou não? É um problema aqui. Qual é a nossa substância aqui? Oxigênio, hidrogênio, azoto, nitrogênio. Lá em Marte eu não sei qual é, mas é diferente. Pode ser assim, mesma matéria, porém em estágios diferentes. Diferente. Porque ela isso, está evoluindo, de certa forma, sim. Ela pode chegar a transformar-se numa bomba atômica. Isso. Entendeu? Aliás, aí depende do homem. Então, por isso é oferecido ao homem a possibilidade de criar, mas também de destruir. Destruir. Aí entra o livre-arbítrio, né? Entra o livre-arbítrio. Só se destrói tudo, menos o perispírito de ninguém. perispírito. Isso você não destrói. O espírito não morre jamais. Então, a gente está fazendo esse ensinamento para dizer o seguinte, ninguém precisa ser espírita, não. Esse programa aqui insiste isso, já disse para mim assim, mas é estranho, você fala que não precisa ser espírita. Eu digo, não precisa mesmo, cara. Essa história que tem religião que diz assim, não, tem que ser a minha, que só a minha salva. Você vai descobrir depois de se encarnar. Agora, o que eu digo para você é exatamente isso. Você vai para a pergunta, aquela pergunta famosa, Vec Miller, 982. Você vai lá e ela vai dizer assim, 982. Aqui chegamos vamos nela, lá. tá? Será necessário que sejamos espírita, praticantes, que professemos o espiritismo, que criamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Olha que resposta linda! Se assim fosse, se exercia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-te, o que seria absurdo. Importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, ninguém precisa ser espírita para estar bem depois da vida, não. Não. Depende do que você fizer de bem. De bom. Quem está lá no alto, que é Deus, é perfeito, então ele criou um sistema que os filhos dele serão todos perfeitos. Menos que comece como aquele que aciona a arma atômica para matar os outros ou para torturar. Um dia ele chega mesmo lá, um né? dia. Ele vai resgatar aquilo ali, através de muito sofrimento. Exato. Tá? Mas uma vez que resgate, então ele diz o seguinte, olha só, a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Bom, firmando-lhe as ideias que os certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta que nos inteiremos do que seremos um dia. Olha, então o perispírito é o quê? E o espiritismo
para que é útil? É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ser conseguida. Pode ser conseguida assim. O Espiritismo não é orgulhoso. Eu salvo, que eu sou dessa certa. Não, isso é problema seu. A sua também salva. Também. A minha salva sempre. Desde que... Desde que você... Faça o bem. Exatamente. Siga a lei do bem, que não é minha. É lei de Deus. Tá? Então, se você faz o bem com rigor, não precisa fazer mais nada. Agora, para fazer o bem, velho, é complicado. Porque todo mundo acha que fazer bem é pegar, por exemplo, os bens que a pessoa tem, que ele criou para se manter no final da vida. Ele dá aos outros, mas dá o que ele pode, que o outro também tem. Porque temos nós, nesse estágio, para encontrar gente que diz, não, eu faço tudo, eu sou bonzinho pra caramba. Quando levanta o que ele é, a ficha dele já tem erro. Erro não quer dizer que ele mate alguém. Ele erra porque ele mente. Porque ele aceita coisas que não, são irracionais. Então o Espiritismo tem uma coisa, é o único ensino que nos ensina o caminho para Deus sem ser irracional. Exato. É absolutamente racional e científico. Não é algo que se conquista pela fé. Como é que você conquista, então, para ser espírita? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer a caridade e exercer o perdão. Quando você se convence disso, isso acontece comigo, para ser sincero também, que é a única qualidade que eu tenho. Que então me diz o seguinte, às vezes eu fico com raiva de alguma coisa, paro, digo, não, o errado sou eu agora. Passo por alguém, tem gente aqui que já me viu fazer isso, aqui nessa terra, no planeta Terra. Não tem? Tem, eu tenho certeza. Então, dizendo o quê? Eu paro e tenho que dar um dinheiro para alguém, porque eu estou vendo ele puxar uma carroça e sei que ele está precisando. Então, eu dou para ele. Podia dar mais, mas eu não tenho. O que você quer que eu faça? Posso orar por ele. Amá-lo nesse sentido. Não é ter contato sexual com ele, não. Não é amá-lo. Confundir sexo com amor é a mesma coisa que você comer todo dia pedras e paralelepípedos. Se você come paralelepípedo no almoço, eu acho que você sabe a diferença. Tá? Perfeito. Você prefere batata frita ou diamante? Para comer diamante é bom? Olha, eu não sei porque eu nunca comi. E nem come. quero, né? Todo mundo gosta de diamante, mas come diamante? Não come. Aquilo é só uma joia ou um produto químico ali que, devido à pressão energética do carvão... Alguém come energia? Energia é coisa boa. Não. Aliás, alguém come energia atômica? Não, você a usa, né? Positivamente. A gente usa que domina. Pois bem, nós temos essa energia, nós temos de utilizá-la como? Por amor ao homem, ao ser humano, igual a você. Então, coloque na sua cabeça, a mim, como espírita, mas eu não tenho recursos para todo mundo, eu passo, às vezes, até por pensamento, eu desejo coisa, mas eu não tenho recursos para isso. Não tenho mesmo. Perfeito. Não posso ter. Pois é, seu Gama, nós estamos no nosso final, infelizmente. Eu exatamente. lamento, porque é tão bom conversar. Não é? Então, pessoal. Sobre a doutrina espírita. Hoje nós aprendemos uma coisa aqui. Qual é a coisa, bem? Perispírito. Não, mas vamos para o fim da pergunta 982. A última frase. Eu tenho que abrir lá de novo. Só o bem. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então não adianta você pegar todo o seu dinheiro e dar para o centro espírita. Não resolve. Não resolve a tua situação. Mas eu quero dar a praia de Copacabana toda porque eu sou muito rico e eu posso. Melhorou? Não. Porque você tem que ter a sua transformação moral. Perfeito. Isso é que as pessoas, às vezes, não gostam de dizer. Todo mundo prefere ter dinheiro. Perfeito. Mas na hora da morte, meu filho, ele vai descobrir que no mundo espiritual mais vale aquela ajuda com o pensamento, com a palavra e o recurso pequeno que você deu para alguém, para ele suportar as dificuldades, do que todo o dinheiro do mundo. Então, pessoal, a gente fica saudoso
porque já estamos no nosso final do programa Enfoque Espírita, tá certo? Oremos com confiança, pratiquemos a caridade e sejamos cada dia melhores. E tenhamos a certeza que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender. Tenhamos paz. As suas considerações. Eu quero me despedir dos senhores com toda a alegria de estarmos juntos, independente das minhas deficiências, mas quero deixar uma mensagem para você, meu irmão, que me olha meio surpreso. Só a caridade faz você elevar espiritualmente. Todo o dinheiro que você der para um pobre, se não tiver caridade, amor no seu trajeto para te ajudar, não adiantou dar toda a sua fortuna. Você era considerado o segundo homem mais rico do Brasil. Eu te garanto que você vai para o inferno danado se você não distribuir parte disso aí. E distribuir como? Tem que dar tudo? Não pode dar apenas uma coisa periódica, ir na casa de alguém, saciar a comida. Se empregou alguém, mantenha o emprego dele. Se pode, perdoa os erros dele. Caminhar e perdoar é necessário. Amar a Deus é indispensável, mas fora da caridade não há salvação. Que o Senhor nos abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.